Glória a Deus. Graça e paz, amém. Que Deus continue iluminando as mentes e os corações dos eleitos. Estamos aqui na gravação, sejam todos bem-vindos. Venham crescer na graça e no conhecimento. Eu quero aproveitar aqui para dar um alô aos nossos irmãos lá em Cruz das Almas, tá bom? Para quem não sabe, para quem vai nos ver aí na gravação, nós somos da cidade de Lauro de Freitas, ao ladinho aqui de Salvador. A divisa é o aeroporto. Se você ainda não conhece as nossas mensagens, vá lá no YouTube, Ministério Graça e Verdade. Marque o sininho lá, se inscreva primeiro, marque o sininho para toda semana você estar recebendo uma mensagem nova. Como eu falei, eu quero agradecer aqui e dar um alô para os meus irmãos, nossos irmãos, Família da Graça, lá na cidade de Cruz das Almas. Então você ali de Feira de Santana, Cruz das Almas, você de Santo Antônio de Jesus, querendo ouvir uma mensagem graça, querendo participar, né, da nossa reunião, de uma reunião em graça. Ô irmão, Lauro de Freitas é muito longe. Tem Cruz das Almas também, com o ministro Rodrigo e sua família. Nós estivemos lá tem uns 15 dias aproximadamente. Fizemos lá uma mensagem, participamos com os irmãos. Foi bênção de Deus. Lá eles se reúnem, né, em uma congregação chamada Congregação Conhecereis a Verdade. Geralmente nós não divulgamos placa de denominação, porque igreja somos nós e não uma instituição religiosa. Mas a título de referência para alguém que vá procurar, é a Congregação Conhecereis a Verdade lá em Cruz das Almas. Amém? Vamos ouvir uma palavra impactante nessa manhã. Uma palavra que vai mexer com a nossa estrutura e vai libertar as mentes e os corações. E eu estou muito feliz por ministrar essa palavra. Já ministrei um tempo atrás, mas o Espírito Santo sempre prepara algo melhor e a gente vai meditando e aprendendo com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai renovar a nossa mente neste dia que se chama hoje. Tá aí o tema, amados. Um rei sem reino. Como assim, irmão? Um rei sem reino? Você já viu um empresário com a empresa falida? Não, ele é empresário, mas ele não tem empresa. A empresa está falida. Me parece que, de um modo geral, os filhos de Deus, né, não vou nem falar hoje, não vou generalizar o sistema religioso, mas os filhos de Deus, a grande parte, eles não entendem o que eles leem. Eles leem, mas eles não compreendem. Porque Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Quando você só lê por cima, você passa batido em muita coisa. Eu estava meditando nesta palavra e trouxe esse tema. Um rei sem um reino. Você sabia, amados, que para muitos evangélicos, não cristãos, para muitos evangélicos, Jesus não é rei, ainda que eles chamem Jesus de rei. Eles cantam louvores, Jesus é o nosso rei, rei, rei. Eles fazem corinhos, chamam Jesus de rei. Mas aquilo que eles externam da boca para fora, aquilo que eles confessam, não faz sentido com aquilo que eles creem e vivem. E é por isso que eu coloquei esse tema. Um rei sem reino. Para quem? Não para nós. Para a religião. Então vamos entender algumas coisinhas aqui. Reino é aquele território, presta atenção. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei, óbvio. Então, o reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos, que se submetem a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia
que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa, vitalício e, de um modo geral, hereditário. Então, o reino, ele possui um supremo, ele possui um líder, que se chama rei, e ele governa. Ele que dita as regras daquele estado, ou daquela nação, daquele povo. E as pessoas, os habitantes, precisam se submeterem às suas ordens, se curvarem diante da sua palavra. Isso é no sentido literal, humanamente falando. Mas quando se trata de Jesus, muitos que chamam Jesus de rei, eles não consideram que Jesus tem esse reino. Eles acreditam que o reino ainda vai... que o reino ainda vai vir, que não existe ainda o reino. Olha lá. O reino de Deus, do grego koiné, Basileia, designa um governo ou um domínio em que tem Deus por soberano ou governante. Segundo Gênesis, os primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus. Por isso eles foram expulsos do jardim do Éden. Essa palavra do grego aqui, Basileia, era um estado romano, na verdade foi uma cidade dada pelos romanos, e dá esse sentido de governo ou domínio, alguém que domina, que governa aquele lugar. Então, Deus, amado, Ele é, na pessoa de Jesus Cristo, este rei, soberano e governante. Então Jesus, Ele é rei de reis e senhor dos senhores. Mas todo rei tem um reino. Porém, para muitos, Jesus não tem um reino, como eu falei, porque eles pregam que o reino ainda vai vir. Então vamos acompanhar algumas profecias para ver se é isso mesmo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe. Já estava profetizado acerca do Messias, de Jesus. Então Isaías já declarava que esse menino iria nascer, e o principado estaria sobre os seus ombros. O governo e a autoridade estaria sobre ele. 7. Isaías 9, 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá o quê? Não haverá fim, será eterno. Então, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Porque era uma profecia. Então a profecia estava apontando para esse rei que iria estabelecer o seu reino eterno. Amém? Daniel capítulo 2, o versículo é 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará o quê? Um reino que não será jamais, ou seja, o reino aqui é o de Cristo, que não será jamais. Um reino que não será, que jamais será destruído. E este reino não passará, e esse reino não passará a outro povo.
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, ou seja, os reinos dos homens viriam abaixo, viriam as ruínas. Mas ele mesmo subsistirá para quê? Para sempre. O reino e o rei Jesus. Daniel 4:34. Olha aí. Nabucodonosor ficou perturbado e ele mesmo teve que confessar. E confessou pelo Espírito, né, irmão? Mas no fim daqueles dias, eu quem? Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para, cujo que? Domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Uma geração vai e outra vem, e o reino de Cristo permanece. É imutável, insubstituível. É dele, é de Jesus Cristo. Nabucodonosor, no contexto, se exaltou pela grandeza dos meus braços. Eu construí esse império. E o que foi que Deus fez? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus tirou o entendimento intelectual dele, arrancou o entendimento dele. Nabucodonosor ficou possesso, perturbado em espírito. E foi para onde? Foi para o pasto comer capim. Diz o texto que ele cresceu unha e penas como um animal, uma ave. E passou lá 7 tempos, que corresponde a aproximadamente 1 ano, comendo capim com gado, com os bois. Por quê? Porque se exaltou, tentando tomar o lugar desse rei. Mas quando Deus devolve o entendimento para ele, ele cai em si, e ele começa agora a engrandecer, e a louvar, e a bendizer o Altíssimo, glorificando e declarando que o reino de Deus, ele é de geração em geração, para todo sempre. Ele, Nabucodonosor, ele reconheceu isso. Daniel 7:18. Olha lá. Mas os santos do Altíssimo, quem recebe esta palavra? Olha lá, receberão o quê? Lembrando aí que era uma profecia, apontava para quê? Para o futuro. Mas Cristo é o quê? É o fim da lei dos profetas. Todas as coisas convergem, ou convergiram, congregaram em Cristo. Tudo voltou-se para Cristo. Tudo foi reconciliado em Cristo. Então, esta profecia já era a nosso respeito. Santos do Senhor, quem recebe? Amém? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Que palavra, irmão! Já tinha sido profetizado há quase 3.000 anos atrás que a igreja de Cristo ia receber um reino. Ia receber. 7:22, Daniel. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Já estava tudo profetizado. Tudo iria acontecer de acordo com as profecias, com a lei, com os profetas. Em Cristo, tudo isso iria se fechar, se concluir. Mas como eu falei, as pessoas estão adorando ainda um rei sem reino. Olha lá, Daniel 7:27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão o quê? Dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino
eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todos teriam que se submeter a este rei. Por isso que Paulo fala com muita propriedade aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 6 a seguir. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, e achado na forma de servo, de homem, foi para a cruz, pelo qual Deus lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo, todo dobre dos céus, e os de debaixo da terra, aqueles que já partiram. Aí a religião diz, debaixo da terra é os demônios. Não, de todos os reinos, no plural, que já se foram. Todos os reinos que existem, que existiram, ou que vierem a existir, diante de Jesus Cristo, tem que se dobrar, porque Ele é o nome que está acima de todos os nomes. Ele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. O reino será um reino eterno. Salmos 145, 10 e 11. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Salmo 145, 10 e 11. Todas as tuas obras te louvarão. Tudo que Deus o engrandece, o reverencia, louva ao Senhor. Porque quando você olha para as vidas, você olha para a igreja, quando você olha para toda essa maravilha que Deus criou, tudo isso glorifica ao Senhor. Então, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu. E nós estamos nesta manhã aqui falando da glória deste reino. Falarão da glória e relatarão o teu poder. E é para isso que nós estamos aqui, para dizer que Jesus Cristo, Ele é Rei de Reis, Senhor dos Senhores e poderoso em todo o universo. Não existe poder paralelo, irmão, contra Deus. Sabe, um que venha lutar com Jesus, porque a religião, de um modo geral, elas veem Deus aqui e o diabo de um lado e o crente no meio, brigando para ver quem é que vai vencer. Nós vemos um Deus soberano, eterno e bendito, que já estabeleceu o seu reino. Salmo 145, 12 e 13. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Esse é o reino de Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus de Nazaré, ele escolhe 12 homens, designa como apóstolos, ou seja, enviados. E esses apóstolos, eles têm a missão de continuar anunciando o quê? Esse reino que já estava profetizado. Então Jesus nasceu e no seu ministério terreno, ele levanta 12 homens para continuar levando essa mensagem de que este reino iria logo bem. Então Mateus, versículo: pois também eu te digo que tu és Pedro ou Petros, e sobre esta pedra, volta para Cristo, que ele é a pedra principal de esquina. Não é Pedro a pedra, Pedro é pedrita, Jesus é a pedra angular de esquina. Então tu és Pedro, e eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha. A igreja é de quem?
Ah, a igreja não é do homem, irmão. Ah, do bispo, a igreja do pastor, a igreja do apóstolo, a igreja do... Não, a igreja é de Jesus Cristo. E a igreja pertence a Ele. Sobre a minha igreja e as portas do... ou Hades, ou Sheol, que é morte. Mais uma vez, a religião pega inferno aqui e atribui a um lago de fogo, porque eles gostam dessas coisas de cinema, sabe? Pega um vulcão em erupção e coloca um monte de bonequinho caindo dentro do vulcão e eles dizem que é o inferno. Aí, tu já foi lá? Inferno, do latim, quer dizer profundezas. Sheol, do hebraico, o Hades, né, do grego, significa lugar dos mortos, sepultura. Portanto, Jesus estava falando para Pedro que sobre ele, que era a pedra principal, ele, Jesus, iria edificar a igreja dele e as portas da morte, ou seja, a morte espiritual que nos separou de Deus, não iria o quê? Prevalecer contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Amém? Porque Jesus Cristo, amado, Ele nos tirou. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Portanto, a morte não prevalece contra a igreja de Jesus Cristo. Nós já passamos da morte para a vida, porque nós temos a promessa da eternidade no Senhor. E ele continua dizendo, 19... isso é interessante, né? E eu te darei as chaves, ó o plural, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Então Jesus chama Pedro e diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a morte não vai prevalecer contra ela, não prevalecerão contra ela. Aí Jesus está dizendo, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Aí os nossos irmãos romanos, ou católicos, eles dizem que Pedro é aquele que... É o porteiro. É aquele que abre. Então, portanto, né, o líder maior deles lá no Vaticano é o sucessor, o substituto de Pedro. Porque eles não entenderam que chave do reino aqui era simplesmente uma mensagem que Pedro estava recebendo para continuar anunciando o reino. Pedro recebeu essas chaves, ou seja, essa mensagem que dava continuidade àquilo que iria ser estabelecido, que era o reino de Deus. Então vamos lá. Perdão, não concluí o texto. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Claro, Pedro era uma pessoa, um homem que o próprio Deus o escolheu para levar a mensagem. Então Pedro estava recebendo de Jesus autoridade para isso. Pedro tinha essa moral para levar esta palavra e desligar nos céus e na terra, porque ele tinha uma palavra de poder que não pertencia a ele, mas a Jesus Cristo. E assim somos nós neste dia. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Cristo Jesus. Amém? Lucas, e aí nós começamos a entender melhor esse assunto. Lucas 22, 29 e 30. Jesus dizendo, e eu vos destino o reino estava destinado para eles. O reino teria que se manifestar. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu e vos assenteis sobre tronos, julgando o quê? As 12 tribos de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Tem nada a ver com a igreja. Está falando aqui da autoridade que Pedro e os demais apóstolos estavam recebendo como chaves do reino de Deus, porque o juízo de Deus iria acontecer lá sobre Israel, o julgamento de Deus profetizado em Daniel
capítulo 9, versículo 22 ao 27, iria acontecer, e Pedro e os demais que tinham essa mensagem do reino, iriam julgar o quê? As 12 tribos de Israel, porque foi para quem eles receberam a mensagem a priori, para levar a mensagem do reino. Mateus 6,33. E aqui nós temos um pequeno problema para os incautos. Eu já vi muitos anúncios, muitas festas, muitas conferências. E o grito de guerra é isso aqui. Eu já vi muita mensagem na igreja sobre isso. Senhor, Laure de Freitas pertence ao Senhor. Desça o teu reino, o teu governo sobre essa cidade, sobre essa nação, os políticos, ó Senhor, eu consagro esse governante ao Senhor, que o teu reino seja estabelecido. Como assim, irmão? Por quê? Por causa desse versículo aí. Mateus 6,33. Jesus dizendo, o contexto Jesus está falando para os seus discípulos judeus, os quais estavam vivendo o prenúncio do reino, que o reino ainda não tinha sido estabelecido, porque Jesus estava cumprindo o quê? A lei. Jesus estava na sua carne, Jesus ainda estava vivo. O reino seria estabelecido aonde? Na cruz, na morte de Jesus. Então, o reino ainda era algo falado como que no futuro. E os irmãos lá, os judeus, eles estavam ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que se vestir, pelas coisas da vida. E aí Jesus deu uma bronca. Não andeis ansiosos. Não andeis inquietos pelo que comer, pelo que beber. Crente, e hoje a gente pode atualizar esta fala de Jesus, porque infelizmente existem filhos de Deus materialistas, carnais, só vão nas ditas igrejas atrás de benefícios. Eu quero casamento, eu quero emprego, eu quero minha casa própria, mas também tem lobos ministrando. Então as pessoas imitam o seu líder. O que eles falam? É a teologia da prosperidade, onde você tem que levar vantagem em tudo. Então as pessoas não se reúnem mais com amor e gratidão no coração, como a minha amada aqui falou, como meu irmão ministrava, para ouvir a palavra de Deus, para ser edificado no Espírito. As pessoas vão nessas ditas reuniões, para quê? Para fazer macumbas evangélicas. Pastor, tem um salzinho grosso aí não? E a rosa, e a vassoura, e o lenço, e o óleo. Para com isso, irmão. Uma ansiedade terrível, e participa da campanha de 7 dias de jejum, e não deu certo, e vai para outra igreja, o pastor é menos ungido, vai para outro que o pastor é mais ungido, e vai e vem, todos perturbados de espírito. Por quê? Porque vivem buscando as coisas deste mundo, presos. Mas Jesus diz, não estejais inquietos. E qual era a mensagem? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua, e todas estas coisas vos serão. Ponto, irmão. Se encha da presença do Pai, do Espírito, se envolva com o Espírito, porque as coisas da vida Jesus vai acrescentar. As coisas que nós necessitamos, Jesus vai trazer existência. Não é pelo teu sacrifício, não é pelo teu paga-preço, não é pela tua melhor oferta, não é pelo monte, não é pelo pão que você vai comer num lugar e dizer que é Cristo. Não, meu amado, é pela fé, pelo amor que Deus tem a você. Quando você estabelece, o coloca em primeiro lugar, quando você se doa totalmente para esse rei, o reino dele se manifesta em teu favor. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No futuro, como eu falei, Jesus ainda não tinha morrido. Então o reino ainda não tinha sido estabelecido, mas já tinha sido destinado, já tinha sido profetizado. Os santos de Deus iriam herdar, iriam receber esse reino. Olha lá. Lucas, livro histórico, Lucas 17, 20.
Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então, Jesus estava pregando para o futuro, que o reino iria ser estabelecido. Os fariseus, sempre tem, né, irmão? Vocês querem dizer que vocês estão salvos? Vocês querem dizer que vocês estão abençoados? Sim, eu quero dizer não. Está escrito, eu creio. Mas sempre vem um fariseu. Sempre aparece. Então, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior ou visível, física. Porque Jesus já conhecia os corações desse povo. Eles achavam intimamente que o reino de Jesus tinha que ser um reino humano, poderoso, como o rei Davi. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de um reino espiritual, que já tinha sido declarado, e que ele teria domínio total sobre tudo e sobre todos. Mas os fariseus queriam saber, quando é que vai vir esse reino? Aí Jesus, já conhecendo os corações: o reino de Deus não vem com aparência... eu vou ter que frisar isso aqui. O reino de Deus não vem com aparência exterior, visível. Em nome de Jesus Cristo, deixe esse complexo de inferioridade. Porque muitos vão te julgar pelo que você tem. Cadê? Você disse que é abençoado, você não tem nenhuma roupa boa. Você não tem nenhuma casa para morar. O que é que você anda comendo? Carne está lá em cima. E daí, meu irmão? E daí se eu como sardinha, se eu como ovo, se eu como peixe frito? Eu sou rico da graça de Deus. Somos. Porque o reino de Deus não se baseia no que eu como, no que eu tenho, mas no que eu sou em Jesus Cristo. Quem somos em Jesus Cristo? Elias andava lá pelo deserto. O João comia gafanhoto com mel. E nem por isso era falido, pobre, miserável. Pelo contrário, era cheio da presença desse Deus maravilhoso. Então o reino de Deus não caia nessa, engodo da carne, malícia. Venha para aqui porque aqui você vai enriquecer. Aí vem aqueles testemunhos comprados, fajutos. Eu não tinha nada, hoje eu tenho 3 carros. Dá um ao teu irmão. Eu não tinha uma casa, hoje eu tenho 4. Aí teu irmão mora do lado da favela, você não tem coragem de dar um quarto. E aí? Que Cristo é esse? Que reino é esse? Desconheço, porque o reino do nosso Deus não vem com aparência exterior. Ou que você tenha ou que você não tenha, você faz parte desse reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior visível. Cadê? Olha lá. Nem dirão: ei-lo aqui. Bom, você não pode sair debaixo da minha cobertura, porque o reino de Deus está aqui. Se você sair daqui e ir para outra igreja, primeiro que eu nem vou te dar carta de recomendação. Segundo, eu tenho poder e autoridade para te amaldiçoar. Aí o crente morre de medo. Mas pastor, o senhor pode me amaldiçoar, pastor? Se você sair, você é um rebelde, eu vou te amaldiçoar. Porque Jesus disse a Pedro que ele ligava no céu e ligava na terra, desligava e ligava de novo. Aí o povo fica com medo, irmão. Então Jesus já tinha avisado, ó. Nem dirão, ele aqui. Porque o reino de Deus não está nessas 4 paredes, irmão. O reino de Deus não está nessa placa aí fora. O reino de Deus não está submetido, subalterno ao irmão Elcio. Nem dirão ele aqui ou ele ali. Não, aqui não. Aqui não, o reino de Deus não está aqui não. Mas está no daquela esquina, porque ali é fogo, ali tem glória. Ora, irmão. Que conversa é essa, irmão? Olha lá o que Jesus disse. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus estará em... Quem recebe? Fica tremo.
O reino de Deus estará dentro, em você, dentro de você. Era uma profecia de Jesus de Nazaré. Ele ainda não tinha morrido, o reino ainda não tinha sido estabelecido. Mas ele já dizia: o reino estará em vós. Pô, vamos entender outras coisinhas aqui. Bom, se Jesus disse, não sou eu, que o reino estaria em cada um de vós, como é que o crente diz que os textos relacionados ao reino de Deus é no céu? E isso me martelava. Como assim? Ah, Senhor, eu quero morrer porque quando eu morrer eu vou para o teu reino. Como assim? Mas se a Bíblia diz, Jesus disse que o reino estaria em vocês. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós vamos entender essas coisas. Olha lá. Romanos, dizendo Paulo, 14:17. Porque o reino de quem? De Deus. Não é, diga não é. Não é comida, então não estejais ansiosos. Não é bebida, mas justiça, paz e alegria onde? E onde é que o Espírito Santo está? Então o reino está em você, porque o Espírito está em você. O reino está em você. O reino já está. O reino já foi estabelecido quando Jesus deu do seu Espírito. O reino não vai vir. Você não está aqui buscando o reino como se ele estivesse longe. Você está aqui vivendo o reino de Deus. É um reino de justiça, amém? De paz e alegria no Espírito Santo. Então nós entendemos que para termos herança nesse reino, existe o quê? Critérios. Tem alguns critérios. Porque o reino foi destinado, o reino já tinha sido profetizado, e Paulo disse que o reino não é comida, não é bebida. Jesus disse que o reino não é nada exterior, mas é dentro de cada um de nós. Então, se é dentro de cada um de nós, nós precisamos estar cheio justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, o que é que me impede de herdar esses benefícios do reino que Deus já me inseriu? A carne. Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que em todo o tempo, que o quê? O herdeiro, ele é menino, criança se comporta como criança, e ali a ideia de criança é carnal mesmo, em nada se diferencia do escravo, ainda que ele seja senhor, dono de tudo. Porque em Cristo nós também somos o quê? Herdeiros, dono. Porque ele destinou o seu reino aos seus santos, para os seus santos possuírem. Mas quando os seus santos agem na carne, eles são herdeiros, mas eles não desfrutam. Como a parábola do filho pródigo. Ele sai de casa, depois ele reconhece que o seu pai era rei, tinha herança ainda para ele, ele volta, ele diz, pelo menos o alimento eu vou ter melhor. Quando ele volta, eu encontro um problema na casa dele. O filho, que já estava em casa, quando ele chega do campo, ele vê as festas, a recepção que o pai preparou para receber aquele filho que estava fora do caminho. E aí ele diz assim, estou muito triste, eu nem vou entrar. Mas o pai chama ele, não vou. Porque esse aí gastou tudo com as meretrizes. E eu te sirvo há tanto tempo, e o senhor não me dá um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O que é que o pai dele disse? Há tanto tempo tu estás comigo e não sabes, não conhece, que tudo quanto eu tenho é de quem? É teu também? Tem muitos filhos de Deus que não conhecem a herança que tem em Jesus. Jesus já deu a salvação no Calvário. Eles estão lutando para conquistar a salvação.
Jesus já abençoou com todas as sortes de bênção. Eles estão lutando atrás de homens para colocar a mão na cabeça deles para abençoarem eles. Jesus já derramou do seu Espírito. Eles estão lá no monte buscando o Espírito. São ricos, mas não têm conhecimento, vivem como escravos. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 5:10, Jesus, livros históricos, isso aqui não é evangelho, Jesus está vivo ainda. Evangelho é depois da morte e ressurreição. Livro histórico, Mateus 5:10. Jesus dando o sermão profético, ele diz assim: bem-aventurados ou bem felizes, né? É a alegria do Espírito. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de quê? E o reino de Deus é justiça, né, irmão? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus, ou o reino de Deus. Por que aqui o reino dos céus? Porque os céus vai governar na pessoa de Jesus. Em breve, Jesus iria para o Calvário. E aí, ele seria o rei sempre eterno. Porque deles é o reino dos céus. Mateus 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o quê? João Batista vinha com a mensagem das águas para arrependimento e dizendo: olha, se arrependa os judeus, falando para os judeus, porque é chegado, já está próximo, o reino dos céus vai ser estabelecido. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João Batista tinha, Jesus de Nazaré estava dando ênfase que o reino iria chegar, o reino estava próximo. Já estava tudo profetizado, no tempo certo, na plenitude, tudo iria acontecer. No Kairos de Deus, né? Mateus 10, 6 e 7. Mas e diante vai lá. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de quem? Jesus aqui está falando para os 12 apóstolos. Pedro, Tiago, João, Lucas e todos os demais, eles não receberam mensagem para pregar para os estrangeiros, ou seja, para os gentios. A mensagem que Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos receberam foi para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que nós estamos submetidos ao apostolado de Paulo, porque foi Paulo que recebeu a mensagem para os gentios. Os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles receberam a mensagem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no contexto, Jesus diz, não é para ir para os samaritanos e nem é para ir para os gentios. Porque Jesus já tinha em mente Paulo. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Lucas 12:32. Não temais, ó pequeno rebanho, falando para Israel ainda, porque a vosso Pai agradou o quê? Dar-vos o reino. Então Jesus de Nazaré está falando para os judeus: não temas, não temais, não fique com medo, porque ao vosso Pai agradou-lhe dar-vos o reino. O interessante é que para os judeus, Jesus ia dar o reino, Deus ia dar o reino, porque já tinha sido profetizado, os santos iriam receber. Mas vamos caminhar e vamos entender algo mais profundo. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Irmão, o que é ser pobre de espírito?
Ser pobre de espírito é uma força de expressão daquele que vai se submeter a alguém que lhe é superior. Ser pobre de espírito, amado, é entender que quem vai governar, no caso deles, quem iria governar, quem ia direcionar eles, seria o próprio Cristo. Tanto é que eles estavam ansiosos para falarem, para pregar. Aí Deus disse: olha, quando vocês chegarem diante dos reis, diante dos homens, não estejais preocupados com o que haver de dizer, porque o próprio Espírito vai falar em vocês. O próprio Deus vai ministrar por boca de vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você tem esse espírito contrito a Deus, esse espírito de humildade, de entender que Jesus é rei, que é Senhor sobre a tua vida, o reino já estava profetizado para os tais. Olha lá, Tiago, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Observe que no versículo anterior fala pobre de espírito, ou seja, aquele que iria colocar sua dependência em Deus. Tiago já fala pobres deste mundo. Será que Tiago está falando em um sentido literal de pobre, de que não tem nada? Não. Porque Jesus não fez acepção de pessoas. O mesmo Jesus que salva o pobre, aquele necessitado, ele é salvador também dos grandes reis, dos grandes homens, dos bilionários do mundo, desde quando ele seja de fato o eleito do Senhor. Então não é porque tem ou porque não tem. O que Tiago está falando aqui em relação de ser pobre deste mundo é aqueles que têm carência de justiça, de paz, que têm carência, necessidade de Deus. Amém? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos aonde? Na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Sim. Lucas, livro histórico 23, 42 e 43. E aqui nós entramos em um assunto que é a crucificação de Jesus. Jesus está ali no centro, no meio, e dois ladrões, dois o quê? Ladrões, uma à direita e uma à esquerda, estão sendo também crucificados. Jesus já havia dito no livro histórico de Mateus que no reino dele as ovelhas estariam à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aqui nesse texto nós já vemos aqui a manifestação daquela mensagem, daquilo que Jesus falou sobre a ovelha à direita e o bode à esquerda. Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus, um dos ladrões, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Olha, presta atenção. Até o próprio ladrão, esse ladrão aí, que era um filho de Deus, ele reconheceu o seu rei. E ele sabia que o reino seria estabelecido, porque o espírito dele já testificava com o Pai. Então, o reino ainda não tinha sido estabelecido. Mas o ladrão, irmão, porque a religião não, para ser salvo, não, foi o ladrão mesmo. Mas o ladrão disse a Jesus: Senhor, meu dono, lembra-te de mim quando entrares no teu... Disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje.
Algumas traduções, irmão, vai ter um errozinho aí, que algumas traduções às vezes dizem, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no reino. Aonde? Paraíso. Mas o ladrão pediu para entrar onde? Mas Jesus disse que ele está onde? Paraíso. Então o reino não é o paraíso. Viu? O ladrão, ele era filho de Deus, ele foi salvo pela graça. E como filho de Deus, que é salvo pela graça em Jesus Cristo, independente das suas obras, ele foi para o paraíso. Ele morreu e foi para a eternidade. Mas ele queria o quê? O reino. E Jesus? Não. Por quê? Porque os ladrões não herdam o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é lá, é aqui. É a nossa vida. E quem rouba, quem mata, quem destrói, não pode desfrutar de justiça, de paz e nem de alegria no Espírito Santo. Então ele não pode entrar no reino. O reino também lhe tinha sido destinado, mas por causa das suas práticas, ele não pôde herdar o reino. Porém, entretanto, ele foi para o paraíso como filho de Deus que ele era. Amém? Vamos entender, presta atenção, olha lá. Efésios 5:5. Olha o que Paulo disse. E aí Paulo traz uma mensagem clara e objetiva, né, irmão? Aí descortina mesmo, olha lá. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de... Pronto. Devassos, impuros, avarentos, que é a idolatria, nenhum desses, ou seja, quem pratica essas obras não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Mas, irmão, não pode, porque pratica obras da carne, vivem nessas obras da carne e são impedidos de reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Se são filhos, são salvos pela graça, mas não podem desfrutar desta bênção que é o reino de Deus em nós. Pode aplaudir, ele é digno. Paulo continua dizendo, Gálatas 5:21. Olha aí, ó. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais não herdarão o quê? O reino de Deus. Então, amados, quem pratica tais obras, ainda que seja filho de Deus, nunca vai desfrutar do reino de Deus. Você já viu um crente atribulado? Eu conheço muitos. É filho de Deus, mas vive atribulado, perturbado. Por quê? Olha, faça um teste. Se tem alguma coisa que não está encaixando, mude o teu comportamento. Para você ver a paz de espírito, a justiça e a alegria de espírito brotar dentro do teu ser. Por quê? Porque o reino de Deus não vai se manifestar em quem pratica essas obras da carne. Invejas, homicídios, o que tem de crente inveja? Homicídio, o que tem de crente assassino? Quando não mata literalmente, mata com palavras. Destrói vidas. Teu casamento é um fracasso. Tua saúde não tem jeito. É melhor você voltar para a casa do Senhor. É melhor você voltar a dar os dízimos e fazer os jejuns. Aí começa a matar as pessoas. Aí. Homicídios. Bebedices, o que tem de crente, desculpa a expressão, pau d'água. Mas o que é que tem, irmão?
Ainda vem para cá me perguntar se eu tomo um vinhozinho? Se converter? Tudo bem. É você e Deus. Se nada te condena, é você e Deus. Eu vivo para o meu rei e ele satisfaz. A sua graça nos basta. 1 Coríntios 6, 9 e 10, olha lá. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos não hão de herdar. Por quê? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vivem nas obras da carne, não desfrutam do reino de Deus, que foi destinado. Mas vocês, ou as pessoas que vivem nessas práticas, não se apoderam, não usufruem, não tomam posse. E a igreja, irmão? O reino tinha sido prometido, tinha sido profetizado, tinha sido destinado. Jesus disse: vocês, pequeno rebanho, vocês vão receber esse reino. Agora, interessante que nós, que nascemos pós-cruz, nós já nascemos inseridos dentro deste reino. Por isso que esse texto aqui de Paulo aos gentios quebra o texto de Mateus capítulo 6, 33, que diz que você deve buscar o reino. Nós não precisamos buscar o reino. Quem tinha que buscar o reino eram aqueles que viveram antes do reino ser estabelecido. Antes do reino ser estabelecido, eles tinham que buscar o reino. Mas nós, olha a palavra para os gentios, olha. Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos na luz, no conhecimento. Então Paulo está dizendo que nós devemos dar graças a Deus, porque Deus nos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos santos. O reino que tinha sido prometido aos santos, nós tomamos participação. 13. O qual nos fez o quê? Tirou da potestade, poder, império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Nós fomos transportados. Você não busca o reino hoje. Você foi transportado para este reino que habita em você. Que está em você. Nós fomos transportados, então não faz sentido você buscar o reino. O que faz sentido hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus, é você se envolver com este reino, o qual já está em você. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus Pai. Olha lá, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo o quê? Recebido, você recebeu. Você não foi buscar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não foi buscar. Nós, depois da cruz, recebemos. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, jamais. Esse reino é um reino inabalável. Não pode ser abalado. Isso é muito importante aqui, irmão. Ó. Retenhamos a graça. A graça aqui é a sã doutrina, é o evangelho. Reter você guardar.
retenhamos a graça pela qual, pela graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade ou santo temor. Não existe outra forma de servir a Deus a não ser por meio do Evangelho do Cristo ressuscitado, da graça de Deus que fala, que relata, que testifica essas verdades que para o sistema religioso ainda é mistério. Então você precisa reter a graça de Deus pela qual você serve a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Pela lei você não está servindo a Deus, você está servindo a Moisés. Porque quando você se submete a um jejum, era do judaísmo, Moisés. Quando você se submete a paganismo, era do judaísmo, Moisés. Quando você se submete a ir no monte buscar supostos poderes, Moisés. Você não está servindo a Deus, porque para servir a Deus é por meio da graça, onde glorifica o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 17, capítulo 5, versículo 17, olha lá. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância de quê? Da graça, não é da lei. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom de quê? Da justiça, reinarão aonde? É aqui na vida, não é no céu. É na vida. Reinarão em vida por um só. Quem? Moisés. Jesus Cristo. É por Jesus que você reina em vida. É por Jesus que você desfruta desta maravilhosa graça. E aqui nós encerramos nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 2, 12 e 13. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ele te negar aqui não é ele tirar a tua salvação. É você não ver a manifestação dos benefícios daquilo que Jesus conquistou no Calvário. Sabe aquele crente que é insatisfeito com Deus? É porque ele nega o Senhor pela palavra. E tudo que ele almeja ter, ele não consegue e ele fica frustrado. Crente insatisfeito com Deus. Às vezes a pessoa está pedindo uma coisa a Deus e você tem que ter uma coisa na tua consciência. É como diz um louvor aí, né? Se Deus fizer, e se não fizer? E mesmo assim, nós continuaremos a adorar. Abacuque, capítulo 2, versículo 17, se não me falha a memória. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os currais, né, não haja gado, não haja leite todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Então a nossa alegria precisa estar no Senhor. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Aí tem gente que diz assim: Senhor, eu sei que eu sou infiel, mas eu sei que Tu é fiel na minha vida. Ei. Ele é fiel à Sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ele diz que velava para cumprir o quê? A palavra de Jeremias? A palavra dele. Então, meus amados, se formos infiéis a esta palavra, a graça de Deus, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si. Ele não pode negar-se a si mesmo. A palavra dele prevalece, porque o reino dele já foi estabelecido e é de geração em geração. Quem recebe? Amém. Graça e paz.